De uma forma bem simplificada, a gente pode dizer que a gente tem uma resposta imune inata, que vai reconhecer coisas estranhas no nosso organismo. E essa resposta, ela é inespecífica. Então, ela vai reagir a qualquer coisa esquisita que apareça por lá. E a gente tem um outro tipo de resposta, que é a resposta adaptativa. E essa é muito específica e ela produz memória. É essa que nos interessa para a gente desenvolver anticorpos, células de memória, resposta celular para uma doença específica e é o que interessa para a gente fazer uma vacina. Dentro dessa resposta adaptativa, a gente tem o que a gente chama de dois braços, que é o braço humoral e o braço celular. O braço humoral é de resposta de anticorpos e o braço celular é de resposta de células T. E eu estou falando esses termos só porque eu sei que vocês vão encontrar eles por aí. Essa resposta, ela não é, esses braços não são completamente separados, eles se falam, se cruzam o tempo todo. E dentro, então, dessa resposta adaptativa, a gente tem 3 tipos celulares que eu acho que são os mais importantes para vocês conhecerem. São as células B, as células T CD4, que também são chamadas de helper ou auxiliares, e as células T CD8, que são chamadas de citotóxicas ou assassinas, ou a gente pode chamá-las aqui de malvadas, tá? O que elas fazem cada uma? As células B vão produzir anticorpos. Anticorpos, vocês já têm uma noção melhor, em geral, mesmo quem não é da área, sabe que os anticorpos vão poder neutralizar o vírus, vão poder reconhecer várias proteínas de membrana, que a gente chama de antígenos, proteínas que são de bactérias, ou de vírus, ou de outros parasitas, enfim, de corpos estranhos que estão lá. Essas células B vão produzir anticorpos que vão se ligar em determinados locais que eles reconhecem. Esses anticorpos podem ser neutralizantes, isso é outra coisa que tem se falado muito, né? E neutralizantes vão ser quando eles impedem, no caso, que o vírus entre na célula. Do outro lado, da resposta celular, a resposta de células T, a gente tem, então, esses dois tipos, a célula T CD4 e a célula T CD8. A CD4, ela é um faz-tudo. Ela está envolvida em um monte de processos de sinalização celular e ela conversa com a resposta de anticorpos e conversa com essa resposta da CD8, que é quem realmente vai matar as células que estão infectadas. As células TCD4, elas vão conversar com liberação de citocinas, elas vão ativar os dois braços, então elas estão no meio da bagunça e por isso que elas são muito importantes. Por isso que a AIDS é uma doença tão grave, porque o HIV vai atacar justamente essas células TCD4. Quando elas estão em falta, elas fazem um estrago muito grande no organismo, a gente precisa muito delas. Então, uma boa resposta, quando a gente procura, por exemplo, numa vacina, uma boa resposta de célula TCD4 é sempre bom, porque quer dizer que ela vai ativar todos os outros caminhos do sistema imune. A célula TCD8, que a gente chama de assassina, ou aqui entre nós, as malvadas, elas é que vão realmente matar as células que estão contaminadas, que são infectadas com o vírus. Então, as células TCD8, elas conseguem, através de liberação de citocinas, de grânulos citotóxicos, ou ativando morte celular, elas têm uma proteína que vai lá na célula e vai mandar a célula se matar. Então, por esses 3 processos, elas conseguem eliminar as células onde o vírus está se replicando. O mais legal é que elas usam essa mesma proteína, que faz a célula se matar, e depois elas se matam entre elas, porque elas proliferam muito durante uma infecção e depois, para controlar o número, elas também têm esse tipo de controle. Então, quando a gente é infectado por um vírus, ele vai ser reconhecido por células que são apresentadoras de antígeno, que são macrófagos ou células dendríticas. Não precisa lembrar desse nome. O que vocês precisam lembrar? Que elas apresentam o antígeno para o sistema imune. E daí as nossas células TCD4 vão lá e vão ver, opa, tem uma célula me apresentando um antígeno, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que avisar as células B e as células TCD8, e mais um monte de outras que estão aí no caminho. Com isso, a gente tem os dois sistemas, os dois braços do sistema imune conversando e produzindo tanto anticorpos como células citotóxicas que vão conseguir, então, ou neutralizar o vírus,
quando é um anticorpo, ou matar as células que estão infectadas. E daí, nessa resposta de anticorpos, a gente tem tipos de anticorpos que também variam muito, até de acordo com o local da infecção. E daí eu vou pedir para o Maurício falar, porque ele estava louco para falar de IgA, e senão ele vai ficar triste comigo. Oi, Natália, tudo bem? Muito legal essa colocação tudo até agora. E o muito importante é que nós temos diversos tipos de imunoglobulina. E esse é um ponto fundamental dessa história. Nós temos a imunoglobulina M, que é uma imunoglobulina muito precoce, ela é um pouco mais inespecífica, ela não responde muito bem, mas ela responde rapidamente, não tão bem, mas responde. Nós temos a mais famosa de todas, a imunoglobulina G. Na grande maioria das infecções, são as moléculas que nos dão proteção contra infecções futuras. Então, quando você tem uma vacina, você normalmente procura induzir uma resposta de IgG. Só que você tem também uma outra molécula chamada IgA, que é um outro tipo de imunoglobulina, e principalmente uma imunoglobulina que é secretada nas nossas mucosas, mucosa nasal, mucosa intestinal, etc. A imunoglobulina A, ela é crucial para controlar essas infecções que tendem o trato respiratório ou no trato digestivo. Voltando no caso da peste do coronavírus, nós temos que olhar com cuidado que não é só IgG que nós precisamos, não é só a resposta de células T que nós precisamos, mas nós vamos precisar também, para ter uma vacina que realmente controle a doença e ou transmissão, a indução de IgA. Então, basicamente, isso que você colocou, mais essas imunoglobulinas, formam, de uma forma bem resumida, o que normalmente alguns alunos de mestrado e doutorado vão estudar 3 ou 4 anos para compreender completamente. Então, nos perdoem todos os nossos imunologistas que estão nos assistindo por eventuais simplificações ou erros. É uma forma de tentar ser um pouquinho didático nessa história toda.